Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria iniciarmos o Caminhando Juntos e, dessa vez, a alegria é muito maior, porque temos conosco, caminhando, Thelma Lopes, do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, e também nos acompanhando o Arlindo Ribeiro. Que alegria, né? Receber no Caminhando Juntos Thelma Lopes, uma irmã querida ao nosso coração e que faz parte de uma casa espírita que também tem uma relação próxima com o Redenção. É questão de afinidade mesmo, né? Thelma, tudo bem, Thelma? Oi, Jaime, boa noite, Arlindo, irmãos queridos, de quem nos encontramos afastados já há um tempo. Essa oportunidade de estar aqui compartilhando esses momentos com vocês, essas reflexões, trocando ideias, é muito grata para mim. E agradeço imensamente o convite e tenho pelo Redenção um carinho enorme. Uma casa que sempre me acolhe, que sempre me abraça e que mora no meu coração, com toda sinceridade. E Arlindo? Tudo bem, Arlindo? Tudo ótimo. Hoje, 2 vezes melhor, né? Porque nós estamos juntos mais uma vez e com o Thelma presente, eu fico até intimidado, né? Porque aí nós estamos agora com 2 feras para tratar de assuntos que eles conhecem muito mais do que nós. Mas vamos jogar juntos esse jogo. Vamos aí, caminhar juntos com fé e coragem. É uma conversa entre amigos, né? E quando a conversa é entre verdadeiros amigos, uns ajudam os outros, né? E juntos vamos aí caminhando, né? Para construir o conhecimento espírita. Não, nessa construção, não basta o discurso, tem que haver a prática. A prática tem que se conformar ao discurso, né? É uma alegria muito grande, Thelma. Você está inaugurando, Thelma, a participação de irmã de outra casa no Caminhando Juntos. É a primeira vez que estará caminhando conosco uma companheira de outra casa espírita. Isso para nós é bom. Isso ajuda, acrescenta. Bom, e nós vamos caminhando, conversando sobre um tema: a religião, a intolerância e o Estado. Vamos ver o que a gente tem para oferecer com relação a isso. Primeiro, eu acho, porque preocupa-me as pessoas mais simples, que precisam, às vezes escutam um termo, mas não sabem o que significa. E, às vezes, as pessoas também repetem determinados termos sem realmente conhecer o significado, né? Então, quando a gente fala em Estado, quer dizer, eu gostaria que vocês dois pudessem ajudar, e aí a gente dá a palavra a Thelma, a diferença entre governo e Estado, Thelma. Como é que a gente vê isso, né? O Estado, no caso do Brasil, por exemplo. O Estado é a nação politicamente organizada, né? Onde os poderes constituídos devem trabalhar de forma harmônica para a construção do bem comum. Essa é a visão que se tem de Estado, né? Onde se tem um poder encarregado de executar as leis, outro de legislar e outro de dar cumprimento, né? De observar o cumprimento dessas leis e garantir que elas sejam cumpridas. Essa é a noção de Estado que se tem. Né? Há variações, evidentemente, né? Entre os povos, né? Na organização, na estrutura do Estado, mas, em síntese, é isso que se pode falar acerca de Estado. E, Arlindo, você gostaria de falar alguma coisa, Arlindo? Olha,
Eu acho que o que Thelma colocou já é bastante simples, é bastante claro para o entendimento. E a gente vai pensar que nós precisamos fortalecer esse Estado no sentido de mantê-lo separado da religião. Isso é fundamental para que esse Estado e os governos que fazem gerir esse Estado possam ter clareza nisso para evitar uma série de problemas que nós vimos enfrentando na atualidade. Não só no Brasil, diga-se de passagem. Isso hoje é uma dificuldade em alguns outros países do mundo. Mas no nosso caso em especial, é grave. Muito grave. Nós já vimos esse filme. Nós já vimos esse filme, né, da ingerência da religião no Estado e o que deu. Foi desastroso, né? E nós estamos assistindo no nosso país também, de certa forma, isso acontecer, né, de forma, vamos dizer assim, às vezes subreptícia, mas ocorre essa ingerência, né, da religião. E isso aí não é bom, né, Thelma? Não, Jaime, como você bem lembrou, isso foi uma prática, né, que veio desde que praticamente o Brasil foi descoberto. A religião e Estado sempre tiveram muito próximos, né? Havia uma ingerência, né? Uma associação, melhor dizendo, de religião com Estado. E isso a gente pode observar, por exemplo, na Constituição na época, depois que o Brasil, né, proclamou a independência, na Constituição da monarquia, havia ali, né, de forma muito forte, essa associação. Porque, por exemplo, os deputados, né, que seriam nomeados pelo rei, se eles não aderissem à fé católica, eles não seriam nomeados. A religião católica foi, durante muito tempo, a religião oficial do Brasil. Justamente. Havia a liberdade de outros credos, mas esses credos tinham que ficar nos seus guetos, nas casas em particular, né? Não havia essa possibilidade de expressão de uma ideia, expressão de um sentimento religioso que fosse diferente da religião oficial. Havia a aceitação, mas havia essa discriminação. Aqueles que não aderissem à religião oficial estavam privados, né, de ocupar cargos públicos, de ter certas benesses, né, sociais, digamos assim, ou ter garantidos alguns direitos. Desculpa, acho que falei muito. Não, que isso. E, Arlindo, o que você gostaria de dizer, Arlindo? Olha, nós trouxemos primeiro uma definição clara, porque nós estamos a braços com uma dificuldade grande nesse sentido. E a cada dia mais nós precisamos pensar na laicidade do Estado. Isso. Ou seja, o que é um Estado laico? Nós vamos pegar a definição para que não reste dúvida. Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. E a partir dessa ideia, dessa separação, não se permite a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais. Então, vê como é que isso é importante para o nosso momento brasileiro, especialmente. Separar com muita clareza que religião é religião, Estado é Estado, porque quando alguma religião pode interferir no aspecto político do Estado, sofrem consequências desagradáveis outras religiões. Geram-se as perseguições, particulariza-se um direito, quando o direito é para todos. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado com isso. É importante, amigos, que o Estado seja laico. Olha, Estado laico não é Estado ateu, não. É Estado laico, é aquele em o qual a política e a religião não se misturam, para que não haja dificuldades maiores
para a população. Quando se fala em Estado laico, surge sempre aquela questão de que nas repartições públicas tem o crucifixo nas paredes. Como é que vocês veem? Eu gostaria dos dois. Como é que vocês veem essa questão? A Thelma, no caso, primeiro, né, Thelma? Como é que você vê essa questão desses crucifixos, né, nas repartições públicas, né? A gente não pode esquecer também que a colonização brasileira, feita pelo português, altamente católica, né? Os jesuítas aqui, quer dizer, existe um histórico por trás disso tudo, né? Mas isso também não justifica determinadas coisas. Isso explica, né? Isso é história que não podemos esquecer e contribuiu para o progresso do país, tudo bem. Como é que você vê essa questão, Thelma? Ô, Jaime, você me fez recuar no tempo e voltar lá no meu tempo, né, de professora na cidade de onde eu vim. Essa prática, né, de religião com o Estado, com instituições, ela era tão natural que eu dei aula, fui diretora de uma escola estadual em que, na forma, né, havia uma dirigente de turno em que formava os alunos para rezar. O que até então, né, tirando o caráter obrigatório da prática, não se vê nada demais. Mas a oração era conduzida fazendo-se o sinal da cruz. A escola, sendo estadual, construiu no sopé da escada que levava ao segundo pavimento uma gruta para Nossa Senhora de Lourdes. E todos reverenciavam a santa ali. E essa prática era tida como absolutamente natural. Ninguém questionava isso, né? Então, a escola abrigava, né, alunos espíritas, evangélicos, umbandistas, sabe-se lá se algum judeu também, não é? Quer dizer, se privilegiava um segmento religioso em detrimento de outros. De certa forma, né, considerando-se que a nossa Constituição assegura essa laicidade do Estado que o Arlindo tão bem colocou aqui, né, é um absurdo. Você vê um símbolo de uma religião afixado na parede, realmente aquilo a mim não ofende. Mas se você considerar, né, que nós temos constitucionalmente assegurada a laicidade do Estado, aquele símbolo, ele é importante para um segmento religioso. Isso, os demais, não, né? É claro. Quer dizer, a questão religiosa. Agora, com relação à religião, o que a gente está observando é um fanatismo, e já vem de algum tempo, né, no mundo todo, né, e um fundamentalismo religioso trazendo dificuldades para a convivência humana, né? Exatamente. Para a convivência e uma intolerância que no nosso país, por exemplo, né, nós já assistimos aí centros de umbanda, de candomblé. Outro dia até apareceu uma senhora falando que o centro dela foi, quer dizer, entraram lá na parte onde distribuía alimentos e colocaram a suástica lá e tal. Quer dizer, esse centro, no outro, o altar foi destruído. Quer dizer, a gente via a destruição e via a dor que a senhora responsável pelo centro estava sentindo ao ver destruído aqueles símbolos que para ela é importante, é a religião dela. Quer dizer, isso soa muito mal. E nós espíritas, porque eu posso chegar no Redenção e numa palestra e falar sobre essa questão da intolerância, que não sei o quê, mas é preciso também, no meu entendimento, eu não sei no entendimento de vocês, mas no meu entendimento,
é preciso que isso se torne público para que a sociedade do Estado do Rio ou a sociedade brasileira conheça a nossa posição. Quer dizer, como é que você vê essa questão, Thelma? Esse vídeo talvez tenha sido o mesmo que eu recebi também, não é? De uma Ialorixá, não sei bem o termo, mas uma senhora até muito bem articulada muito e bem. mostrando uma indignação muito grande com aquela agressão sofrida gratuitamente, né? Isso. Ela sentiu que o seu espaço de crença tinha sido violentado e foi realmente, né? Assim como aqui na Baixada Fluminense, né, na cidade de Nova Iguaçu, outros centros já sofreram a violência, as notícias chegam a cada dia. E eu penso, Jaime, que nós, como espíritas, né, precisamos nos solidarizar a esses irmãos, talvez até de uma forma mais ostensiva, porque individualmente, é claro que nós não podemos aprovar a violência, não é? A agressão gratuita, não podemos aprovar que um direito assegurado pela Constituição seja desrespeitado. E me parece que, enquanto instituições, nós precisamos, sim, oferecer apoio, solidariedade, sobretudo enquanto movimento organizado, não é? Isso. Porque a gente não sabe nem o dia de amanhã, né, Thelma? Exatamente. E Arlindo, como é que fica, Arlindo? Olha, essas situações são... Primeiro, quero dizer que são dolorosas, né? Porque aí tem uma questão da minha própria negritude, do meu contato, meus amigos, tenho alguns grandes amigos, aliás, muitos amigos, do movimento negro, das casas de candomblé do Rio de Janeiro, meu compadre, que é padrinho do meu filho mais novo, é um babalorixá, tem a sua casa de santo aberta, tem os seus orixás assentados, tem o seu ilê, e uma série de outros companheiros, e a gente fica percebendo nesse movimento todo, tem uma coisa que é muito linda nisso tudo, muito linda. É a prova material e cabal de que essa fração da população que lida com a religião afro-brasileira tem demonstrado de cara para essa sociedade preconceituosa, racista, violenta, tem mostrado uma dignidade, uma beleza e uma postura que não é de violência contra o violento. Estamos todos recorrendo à justiça, recorrendo aos canais legais e não com revide. Olha, se a gente fosse acompanhar o que você estava propondo há algum tempo atrás, armem-se todos, etc., etc., onde é que ia acabar isso? E nós temos um dado extremamente legal, que é ver essa gente passando por essa dificuldade, enfrentando isso, chorando, lamentando, saindo para a briga, mas é uma briga legal. A luta pelo direito de exercer o seu direito, e não violentamente respondendo à violência de que têm sido vítimas. Essa é uma coisa sensacional, mas nós precisamos ir à frente, ir além. Espíritas, então, porque nós ficamos num nicho de intelectualidade e segurança. Ah, que coisa, não é? Mas falta, como você disse, posicionamento claro da estrutura que o Espiritismo tem, dizendo com todas as letras, olha, não pode, não deve ser assim. Porque nós também já passamos por isso. Uhum. No Brasil, o Espiritismo também sofreu as perseguições nos tempos que passaram, né? Então, em que momento será que alguém vai começar a invadir as casas espíritas novamente? No ritmo que a coisa vai, pode-se esperar tudo. Então, eu acho que a gente tem que sair do canto. É aquele negócio assim, roubaram foi no vizinho, mataram foi no vizinho. Vamos chegar lá em casa também, hein? A gente tem que tomar cuidado com isso. Falta de posicionamento é a aquiescência. A gente diz que está tudo bem. Não é comigo. Eu acho que precisamos tomar posição. Fala, aliás, Arlindo, não por acaso, né, o livro de presença em nossas casas ainda é um resquício
daquela época em que nós também fomos, né, perseguidos, discriminados, porque as instituições tinham que ter uma autorização da polícia para funcionar, né? E aí os livros de presença eram garantia daqueles que realmente estavam ali, né, realizando o seu culto, né? Porque era esse o caráter, então. E quando você fala, associa, né, a negritude, não há como realmente dissociar um certo preconceito também, né? Em relação, não é só a questão do fundamentalismo religioso, não vejo dessa forma. Eu vejo que, associado a esse fundamentalismo, está a questão do preconceito, realmente, do preconceito racial, né? Já que essas religiões de matriz africana, elas são muito procuradas, elas agregam muito, e tinha que ser assim mesmo, né? Os irmãos afrodescendentes. Isso. Olha, eu gostaria de retornar à questão da laicidade, porque, veja bem, um governo ou o Estado, de uma forma geral, como já houve, né? A Thelma até falou, o Brasil já teve religião oficial, catolicismo, né? E aí, todas as leis e tudo o que decorre da administração pública vem seguindo essa crença religiosa. Agora, na atualidade, por exemplo, apesar de se falar sobre a condição laica do governo, do Estado, mas a gente percebe uma torção, né, para uma proposta de ingerência religiosa. E isso nos preocupa, porque, seja eleito que presidente da República for no Brasil, não importa a religião dele, ele vai ser presidente de todos os brasileiros, católicos, umbandistas, espíritas, candomblecistas e todos os demais que estiverem aqui no Brasil e que professarem as suas religiões. O que é indevido é usar os princípios de uma crença para orientar uma proposta de governo, né? Thelma, fala. Não, aí eu estava lembrando aqui de uma outra garantia constitucional que eu acho que nos faz questionar realmente até que ponto nós somos um Estado verdadeiramente laico. Porque há dispositivo constitucional também que garante isenção tributária aos templos religiosos. Então, como é que fica isso na cabeça de um ateu, por exemplo? A pessoa que não professa nenhuma religião, não é, que não tenha vínculo com nenhuma religião, que não tenha crença. De alguma forma, se você isenta tributariamente determinado número de instituições, obviamente, outro segmento social vai ser sobrecarregado, vai pagar por aquilo. Né? Claro, uma isenção, ela é sempre acompanhada de um ônus para mais alguém, né? Principalmente num país com tantas dificuldades como o nosso ainda. Então, aí é questão de opinião. Eu, particularmente, sou contra essas isenções. Eu acho que os templos deveriam pagar seus impostos, porque não acho justo, principalmente com quem não professa nenhuma fé. Não, tranquilamente. Deviam sim, mas o poder econômico está sempre por trás de todas essas questões, né? A gente queira ou não, o poder econômico aí funciona e funciona muito bem para isso, né? Mas fala, Arlindo, você... Eu queria trazer 3 dados interessantes. A primeira é assim, o Brasil tem uma característica interessante, o brasileiro. A gente adora copiar americano, norte-americano, né? Mas nunca copia no que é bom. Isso é que me apavora às vezes. Porque a gente, quando pensa em laicismo, em laicidade, a gente lembra lá da Revolução Francesa, que é onde se estabelece
generalizadamente para o mundo essa ideia do Estado separado da religião, separado da igreja. Mas, na realidade, historicamente, o primeiro país a ter uma sociedade efetivamente laica foi os Estados Unidos, lá em 1787. Mas, mesmo assim, ele sofreu com coisinhas como essa que a Thelma citou agora, por exemplo, e quando houve uma situação grave em 1947, é que, então, a Constituição americana fizeram a primeira emenda, estabelecendo, então, com toda clareza, ipsis literis, não pode haver mistura de Estado e religião, para impedir que se fizesse essas coisas. Por quê? Porque aqui é laico, não é? Mas aí eu vou lá e tenho o meu deputado federal, o meu senador, que vai, leva uma legislação e consegue aprovar para que os templos religiosos X, e não os Y, os X tenham isenção, porque não são todos os templos religiosos, não. Eu não conheço nenhum centro de candomblé, de umbanda, que não tenha lá a sua cobrança. Eles estão muito voltados para um segmento específico, alguns segmentos específicos da religião. Então, isso caracteriza uma falta de laicidade. Na realidade, ela é só pró forma. Na prática, ela está em vigor. A Thelma desapareceu. Vamos aguardar que ela retorne. Enquanto isso, essa questão da laicidade é uma questão que eu acho que nós estamos trazendo uma contribuição importante para que o espírita mais simples, porque esse que é o interesse, e o povo, de uma forma geral, as pessoas que estão nos assistindo, entendam o que é isso. E por quê? Voltou, agora está. Agora voltou. Desculpa, eu perdi parte do que Arlindo falou. Oi, Thelma. Eu estava só citando a questão dos Estados Unidos, porque, embora tenha surgido na França a separação primeira, na realidade, os Estados Unidos foi o primeiro a efetivar um Estado laico. Em 1947, por conta de uma guerra judicial que aconteceu entre uma fundação educacional e tal, e eles, então, estabeleceram na primeira emenda essa separação efetiva e clara, escrita na Constituição. Então, não tem essa história, não tem mais ou menos. Então, ninguém pode se valer para criar uma benesse para um templo religioso não pagar alguma coisa. Olha só, é aqui. Faz porque tem que fazer todo mundo igual nesse negócio. Então, e a gente fica criando esses subterfúgios através dos nossos legisladores. E aí é o que o Jaime está colocando. Muito importante a gente tratar disso hoje, principalmente para o pessoal, para o grupo social mais humilde, menos letrado, menos envolvido com toda a parafernália intelectual, que, olha, quanto mais você abraçar o seu deputado para que ele lhe beneficie, mais prejuízo você tem. Porque, na realidade, você dá a ele todas as cartas para continuar legislando no próprio benefício dele, não no seu. Então, essa é grave a dessa. Ô, Thelma, o que eu estava dizendo a Arlinda é o seguinte, eu acho que deve haver um interesse nosso, porque Kardec, em Obras Póstumas, no projeto 1868, ele fala que nós devemos popularizar o espiritismo. Eu entendo que é levar o espiritismo ao povo e falar de forma que o povo entenda. Então, eu acho importante esses esclarecimentos que você e a Arlinda estão trazendo, porque o povo, de uma forma geral, aqueles que estão nos assistindo, e mesmo os espíritas, que têm uma formação, uma instrução, que não tiveram possibilidade de uma instrução maior, eles saibam do que está se tratando. Porque eu acho muito importante que nós expliquemos essas coisas. Porque senão as pessoas começam a repetir coisas que dirigentes dizem sem saber o que estão dizendo, sem ter noção daquilo que estão dizendo, né? Bom, mas aí essa questão do Estado laico, para mim, ela é importantíssima pelo seguinte, porque se entra alguém não sendo assim, entrasse alguém que fosse de determinada religião e começasse a propor leis ou coisa para
que toda a população brasileira seguisse os códigos dessa religião. E não é justo isso, porque quem governa está governando para todos os brasileiros, de todos os matizes religiosos e políticos mesmo, né? Todos os matizes. Não é o caso, Thelma? O ideal, Jaime, penso eu, que seria que todas as esferas de poder tivessem pessoas com senso moral muito aguçado, né, com compromisso com o código moral e ético que deve orientar a conduta de qualquer cidadão de bem, né? Agora, o que a gente observa com preocupação é a formação de bancadas religiosas Isso. e cada qual advogando as suas próprias causas, né? E querendo que o Estado brasileiro se curve ante os princípios da crença que orientam a sua religião, que lhes orientam, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque há algumas posições que são extremamente obscurantistas. Se há algumas que são louváveis e que são senso comum, né, para qualquer pessoa de bem, se há bandeiras que são defendidas por qualquer segmento, há outras que não. Então, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com aquela pessoa que se apresenta como candidato, trazendo de pronto a sua credencial de religioso desse ou daquele segmento, não é? Porque a gente já sabe que não é o fato de ser religioso que vai nos colocar numa condição de pessoa de bem, porque todos nós somos espíritos ainda extremamente comprometidos, imperfeitos, né? O nosso rótulo não nos identifica como pessoa de bem, mas as nossas ações, o nosso currículo, a trajetória que nós fazemos é que sim. Então, que a gente não se deixe seduzir por esse canto da sereia, né? Ah, fulano é espírita, fulano é católico, vou votar por isso. Porque a gente corre o risco de cometer equívocos. Seja, né, o nosso escolhido, seja a razão da nossa escolha, o fato de ser espírito, de ser católico, de ser evangélico, a gente precisa analisar os compromissos, as bandeiras defendidas por essa pessoa que se apresenta para a função pública. Certíssimo. É isso mesmo. E você, Arlindo, o que você gostaria de acrescentar para nós? Para pensar aí, junto com o Thelma, no que ela acaba de colocar, o que acaba sendo muito grave disso, e isso a gente tem que levar em conta, nós que somos quem colocamos lá os novos legisladores, os novos executivos, é que quando cada um de nós, quando erra, nós erramos contra todo mundo. Porque, na realidade, o sujeito que eu ponho lá, desqualificado ou mal orientado, com má índole, ele vai prejudicar não é só a mim, ele prejudica a população. Então, assim, é a nossa pequena ação, tão modesta, não foi só porque ele me deu lá um gás, ele acabou de fazer um churrasco lá na rua, botou asfaltinho naquele trecho da rua que eu precisava, mas, em compensação, ele está destruindo o resto do seu bairro inteirinho. Porque tudo isso não chega para o resto da população do seu bairro ou da sua cidade. Então, se a gente não tiver isso claro, meus amigos, fica muito difícil. A gente vai de erro em erro, e cada dia pior. E nós vamos fazendo isso, e depois dizendo, eu não acredito mais em política. Mas não tem que acreditar em mim, não, você tem que acreditar em você, porque você é o político. Quando você põe lá aquele político, quem fez política foi você. Então, a gente tem que estar atento a isso. Você é extremamente, absolutamente responsável pelo que o cara está fazendo lá. Ele não te enganou, não. Você que não quis pensar direitinho. A gente tem que pensar, a gente tem que levar em consideração. Tem que questionar agora, porque depois que ele chegar lá, ele está com a faca e o queijo na mão. Ele é que faz a lei, ele que dita as regras, e você diz aqui, olha, mas eu não quero isso não. Meu filho, quer falar comigo, procura lá no gabinete. E ele nunca vai estar lá para te receber. Eu tenho que estar muito atento a isso. É isso. Vejam bem, nós tratamos dessa questão da laicidade, acho importante que acho que pelo menos uma tintura sobre tudo isso nós conseguimos
dar nesse instante, né? Agora, vamos, já que o tema é religião, a intolerância e o Estado a gente já colocou alguma coisa sobre essa questão da laicidade, que eu acho importante. E agora vamos ver a questão da dificuldade em conviver com a diferença, com a diversidade, inclusive religiosa, porque aí está a intolerância. Por que essa intolerância de conviver com o outro que é diferente, Thelma? Eu acho que isso está intimamente ligado àquela chaga moral que todos trazemos ainda, que é o orgulho, né? Nós temos a falsa ideia de que o nosso ponto de vista diante das coisas é sempre o melhor. E nós aprendemos, né, que a religião melhor é aquela que atende às necessidades do ser humano. Aquilo que é bom para um, e se a gente pensar em termos de espírito imortal, a nossa trajetória difere de pessoa para pessoa. Claro. As experiências que cada um de nós tem é diferente. As vivências por que passou e as necessidades também. Então, aquela pessoa que faz uma opção religiosa, que, a meu ver, não é a melhor, eu tenho que pensar que naquele momento da sua caminhada, da sua trajetória, aquilo é o melhor para ela. Aquilo é o que atende às suas necessidades, não é? E aí, a visão, sobretudo nossa, de espírita, deve ser de respeito. Até porque Kardec, né, o tempo inteiro, ele nos fala que o objetivo da doutrina não é fazer prosélitos. Isso. Não é? A gente não está ali para convencer ninguém da nossa verdade, né? A doutrina, ela é, sobretudo, dirigida às pessoas que não têm religião nenhuma. Então, é nesse vácuo, né? É nesse vazio que a gente deve atuar, não com aquelas pessoas que já têm uma crença, que já abraçaram, né? Uma doutrina, que já se identificam com alguma proposta religiosa. E espírita intolerante, espírita vaidoso, achando que detém a verdade, que o seu ponto de vista acerca das coisas é sempre superior ao dos outros, não dá, né? Não dá. Isso aí fica difícil. E você, Arlindo, como é que você vê essa questão tão bem colocada pela Thelma, né? É engraçado que, no caso do espírita, né? O espírita, de modo geral, ele tem esse orgulho do muito ler, do muito falar, do muito, né? É um cidadão lido e corrido, e aí ele já olha para todo mundo meio assim, bom, aquele ali é evangélico. Tá atrasado ainda não chegou ao nosso nível. O outro é um bandista. Não, é porque, sabe como é que é? Essas coisas, você sabe como é que é, né? Você entende, não é? Então a gente está sempre olhando o outro um pouco de cima, né? Como se a gente pega a mesma lógica da antiguidade. É esse povo que tem essas religiões, são atrasados, e nós é que somos avançados, porque nós já podemos discutir com a ciência e com a razão. E isso vira uma prepotência absurda, porque a gente esquece, inclusive, as nossas raízes. Eu sou filho de uma campista que era um bandista, de um pai católico formal, porque só ia à igreja naquelas cerimônias de casamento, missa de sétimo dia, batizado, né? Conheço o Candomblé com alguma profundidade, frequentei durante um longo tempo da minha juventude, li tudo que podia, então conheço razoavelmente. E as pessoas ficam se colocando num pedestal, numa situação de olhar de cima aquilo que elas nem conhecem. Aí elas não respeitam aquilo que elas não sabem o que é. Isso é grave, porque aí a gente volta àquela conversa que nós tínhamos particular outro dia. Elas precisam, espíritas, vê lá o Deolinda Amorim, vê lá o Herculano Pires, que falam qual é a situação dessas escolas religiosas. Não é melhor ou pior do que aquela ali, não. Olha só, isso é isso, e isso é aquilo, e aquilo é aquilo. Agora, daí, a tentar sobrepujar o outro, porque você supõe que a tua intelectualidade é tudo, já estamos perdendo metade do jogo aí por conta do equívoco, ao olhar para o outro como alguém que é inferior a nós pelo nosso
hipotético saber. É Você doido, tocou, isso é coisa muito... você tocou em duas pessoas já desencarnadas do movimento espírita, que brilhantes, né? Em São Paulo, o Herculano Pires, e aqui no Rio de Janeiro, o Deolinda Amorim, que era baiano, mas fez morada no Rio, né? E desenvolveu, ele inclusive fundou o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Esses dois, eles iam para as tribunas colocar o espiritismo para toda a sociedade saber do que se tratava. Uhum. E hoje a gente não vê isso. E dá saudade disso, né? Dá saudade de pessoas como esses dois, como outros também, né? Havia muita gente boa nesse sentido também, na época, falando. O Eunício Barzanufo, por exemplo, olha, eu acho que é um grande injustiçado no nosso meio. Eunício Que Barzanufo, espírita não conhece. como mediunidade, extraordinário. Ele, a bicorporeidade que ele apresentava, qual é o outro médium que apresentou no Brasil a bicorporeidade da forma que Eurípides Barzanufo? E ele, isso não impedia, essa prática mediúnica extraordinária, não impedia dele ir para a praça pública defender o espiritismo. Eu acho que nós precisamos trazer de volta esses vultos importantes como Eurípides Barzanufo. Eu sinto isso, eu acho que foi um grande injustiçado no nosso meio. Você gostaria de falar alguma coisa, Thelma? Ô, Jaime, eu estava lembrando aqui, quando você falou que esses vultos, né, de quem temos tantas saudades, né, e que marcaram tanto, né, a cultura espírita aqui no nosso Isso. país, eu estava lembrando daquela nossa conversa inicial, de eu falando lá da minha cidade. Eu era muito criança ainda, mas eu tive a oportunidade de ver Deolinda Amorim lá naquele centro de operários, Pois naquela é. cidadezinha muito pequena, de pessoas extremamente simples, e ele falando àqueles corações, visitando aquele centro e falando para aquelas pessoas, né? Então, eu acho que eu fico até um pouco preocupada quando a gente vê, por exemplo, através do censo, né? Que a doutrina espírita, que o espiritismo é uma religião que é abraçado por um segmento social, intelectual, né? Isso é preocupante, porque é sinal que nós não estamos conseguindo ainda chegar aos outros corações, né? Isso mesmo. Se a gente está estabelecido num nicho apenas de intelectualidade, né, de condição social, o que precisa ser feito para popularizar a doutrina? Mas não é popularizar perdendo a essência, é popularizar mantendo a essência. Não é Né? vulgarizar, né? Exatamente, exatamente. Não é vulgarizar, mas é tornar acessível a todas as pessoas. Não é? A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão carentes, né, do conhecimento, estão desencantadas com a vida até, porque o índice de deprimidos e de suicidas aumenta visivelmente. Na nossa casa, a gente recolhe, né, pedidos para irradiação, e é difícil uma semana que não tenha pedidos por jovens que acabaram de tirar a própria vida. Então, o que mais consolador do que a doutrina espírita levada de forma clara, né, para os corações que têm esse vazio existencial? O que está faltando para chegar a isso, né, a esses corações? Isso. E, Arlindo, Olha, é aí que a gente começa a ver a porca torcendo o rabo, não é? Porque o que falta? Meu entendimento. O que falta é entendimento. Por quê? Nós temos tido pessoas como papagaios repetindo
o que é o que na doutrina, mas não compreendendo o que é a doutrina. Quem não compreende não pode contar a história. Quem não compreende não pode contar a história. Então, a gente tem que pensar de novo nas casas espíritas e ver se as casas espíritas estão fazendo o seu trabalho de verdade, de possibilitar que as pessoas compreendam essa doutrina, quem está lá dentro. Porque sem compreender, não dá para falar. Aí a gente repete texto e vai, olha, tá lá, tá... mas fulano disse. Esse fulano que a gente está dizendo é o médico que a gente ouviu falar, não sei o quê. Mas as pessoas não têm isso, não têm bojo para isso. Elas não têm estofo para sentar com alguém e conversar, capaz de trazer serenidade àquele alguém. Porque como ela não sabe, ela não tem compreensão do que significa isso, fica muito difícil dela fazer o papel mais à frente de levar a palavra de consolo, por exemplo. Então, a gente está com uma batata muito quente nas mãos, as casas espíritas, no meu entendimento, que é conseguir fazer com que a casa espírita transforme o seu frequentador, ou, no mínimo, os seus trabalhadores, em pessoas que compreendam o que significa essa doutrina para a vida das pessoas, para a vida delas. Porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que as outras escolas religiosas fizeram. Nós temos ido lá, a gente não pega a hóstia, mas bebe água magnetizada, toma o passe e vai para casa. Já fiz o meu trabalho, apliquei até passe essa noite. Mas não sei se a gente está conseguindo olhar para a vida com o Espiritismo descortinando para nós esse horizonte. E isso é que eu acho que está grave. Eu penso que o Espiritismo é uma nova leitura da religião e da vida, em consequência. É uma nova leitura da religião. E, hoje em dia, a questão religiosa, porque a religião, no seu sentido formal, ela divide, né? Não há dúvida nenhuma que ela divide. Agora, a compreensão dos religiosos é que vai tornar isso menos agressivo, essa divisão. Aí entra essa questão da intolerância, né? À medida em que a gente começa a entender que o outro... Aí nós vamos entrar na questão da doutrina que fala na liberdade de pensamento e de consciência. Quer dizer, uma doutrina que fala em liberdade de pensamento e consciência, os seus adeptos têm que começar a trabalhar para compreender o outro. Não é que ele vai se transformar no que o outro pensa, mas ele vai entender que o outro tem direito de pensar daquela forma em termos religiosos. A Thelma falou uma coisa que eu acho importante. O Espiritismo é muito bom para mim, foi e continua sendo muito bom, mas eu não posso afirmar que vai ser bom para todo mundo. Não pode. Essa diversidade de caracteres humanos também traz essa diversidade na compreensão da vida, na compreensão das coisas de ordem espiritual e daí por diante. Não é isso, Théo? E você falou uma coisa que agora que eu não consigo resgatar da memória também exatamente qual foi a frase, mas eu vou tentar falar em cima dessa ideia que me ocorreu aqui. O espaço das casas espíritas precisa ser um espaço de pluralismo e de discussão, não é? E não o espaço em que o conhecimento já venha pronto, de forma vertical, e que aqueles que estão ali, por exemplo, envolvidos num grupo de estudo, não possam discordar, não possam, diante de um texto, seja lá de quem for, dizer assim, não concordo com isso. Isso aqui não estou compreendendo, não é? Então, existe, de certa forma, embora a doutrina espírita, né, teoricamente, seja uma doutrina de livre pensadores, e que a gente diga que não tem clero e não tem, né, um profissionalismo religioso, parece que existem figuras que são icônicas, sem dúvida nenhuma, eles são respeitáveis, que exercem uma autoridade sobre o pensamento de todos os espíritas e que aquilo que essas pessoas, A, B ou C, dizem, acabam se tornando inquestionáveis.
não é? Eu acho que a gente está num momento que precisa resgatar isso. Esse espaço de estudo deve ser um espaço plural, inclusive de divergência de ideias, não é? Porque todos nós que estamos ali na casa também temos maturidade espiritual diferente, compreensão diferente. Então, Mas esse argumento... Desculpa, você pode falar, acha, gente. você acha que o movimento espírita está preparado para isso? Que eu acho importantíssimo. Olha só, Jane, eu acho que a gente aí tem que pensar como instituição individualizada, Isso, sabe? Os certo, passos precisam ser dados a partir certo, das instituições. certo, certo, certo. E você, Arlindo, como é que você vê essa questão? Olha, eu vou bem ao encontro disso que Thelma colocou. Cada instituição precisa assumir posição. Assumir essa posição clara, com nitidez, e recebendo essas pessoas que acorrem à casa espírita, que se envolvem no trabalho da casa espírita, dando a elas essa possibilidade de discussão de verdade, porque, na realidade, a aparência é clerical. A aparência é clerical. É assim, assim, assim. É catequético, sim. A gente, quando vê a coisa, não é assim, é catequese. É assim, porque você não tem como discutir, não é dada essa possibilidade, de verdade não é dada. Entende? Eu acho, são poucas, mas eu não identifico muito, eu não sei se é porque a nossa prática no Redenção, com o ESG, é trabalhar cada livro com muita abertura, são várias as nossas turmas, e discutindo essas coisas, eu não vejo muito isso. Eu vejo até as estruturas de ESG tão limitadas de alguma forma, passam com tanta rapidez em certas situações, em certas discussões, que não habilitam ninguém para pensar sozinho. E eu não sei, eu tenho andado muito preocupado. Me parece uma forma que não está habilitando as pessoas a viverem sem o centro espírita, por exemplo. Porque eu sinto que ser capaz de viver a minha vida sem o centro espírita. Claro que ele é a minha fonte, ele é o meu... Mas eu posso viver sem ele. Porque eu tenho que viver com o espiritismo. Não é? A gente já conversou isso em algumas outras ocasiões. Se a Redenção acabar amanhã, então eu não vou mais ser espírita. Como é que eu faço da minha vida? Entende? Eu não sei. Está muito catequético. A coisa está muito dificilmente engendrada e não liberta as pessoas. Essa história, tudo isso nasceu para libertar. E as pessoas não estão ganhando liberdade a partir disso. É porque tem uma coisa interessante, às vezes as pessoas ficam preocupadas de haver uma infiltração de espíritos levianos na casa espírita e a casa espírita ruir, extinguir-se, né? Olha, o mundo espiritual inferior não está preocupado em extinguir a casa espírita, não. Porque ele sabe, por exemplo, que se extinguir o Grupo Espírita Redenção, o que nós vamos fazer tudo para não acontecer, mas se extinguir, eu continuo a ser espírita. Então eu vou para um outro lugar praticar o espiritismo. O que o mundo espiritual leviano, inferior, quer é mobilizar uma casa espírita. Porque uma casa espírita, a partir do momento que ela se imobiliza, ela fica num nicho que não resulta em conhecimento, não resulta em transformações. Fica todo mundo falando em reforma íntima. Bom, é necessário, sim, a reforma íntima, mas isso tem que ser acompanhado de atitudes, né? Não adianta só falar na transformação moral, porque a proposta da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Agora, essa transformação ela é paulatina e tem que ser acompanhada de forma simultânea de atitudes nossa em prol da sociedade, em prol do coletivo. Não é só ficar se enriquecendo de conhecimento. Eu estou me melhorando, eu estou produzindo autoconhecimento, tudo bem, mas o que isso resulta
na melhoria de uma sociedade, né? Nós temos que ver isso. Não é isso, Thelma? Quando o Arlindo fez essa colocação última dele, né, eu lembrei do Herculano Pires, naquele livro O Centro Espírita, onde ele fala do caráter igrejeiro das instituições, né? Isso, então, isso. até que ponto os centros espíritas não estão se tornando para nós as igrejas, né? Isso. As igrejas a quem nós que estabelecemos ou instituímos cultos, né? A gente precisa analisar se não, embora, né, de forma institucional a proposta não seja essa, se a nossa conduta, né, como espíritas, não está caminhando para esse lado. E Jaime, não há transformação sem transformação de todos, né? A gente fica nessa ilusão de que, não, eu estou me transformando. Tá, mas a sociedade está aí agonizando com muitos problemas, abraço com muitos problemas. Em que medida a minha transformação vai interferir na transformação do outro? Qual é a cota que eu estou dando, né, de mim para, de alguma forma, né, tocar o coração do outro ou atuar na sociedade, colaborando para que ela também se transforme? Isso mesmo. E Arlindo? Tem muito o que fazer, né? Vai ser muito trabalho pela frente, Mas esse trabalho precisa começar em nós de verdade. Assim, eu fiquei observando, é uma coisa rápida. Ontem, eu precisei chamar um rapaz para fazer uma limpeza no meu quintal, que eu faço sempre, que eu estava com muita dor na base, na área do ciático e tal. E eu vi que o sujeito fez um trabalho mal feito, capenga e tal, aquilo me chateou. Aí eu disse, pô, não vou chamar mais ele, não. Falei comigo mesmo. Eu disse, cara, que droga de espírito é você? Ensina ele que faz direitinho, porque às vezes a gente não faz isso. A gente não quer perder o tempo de parar com o outro para transformar ele num profissional mais habilitado, melhor resolvido. Então, são essas coisas que são as mudanças que a gente não faz, mas fica pregando no púlpito ou fazendo essa festa na casa espírita, sem fazer essas mudanças pequenas, mas que são as mudanças que vão consolidar em você aquela mudança que você deseja. Mas a gente fica com tudo tão aqui fora que esquece de fazer na intimidade. E aí você dispensa o trabalhador, porque você é o cara que faz bem. Por quê? Quem foi que disse? Né? E se por que o outro você não ensina a fazer melhor? Então a gente nós vamos sendo pegos, às vezes, nessas coisinhas pequenas, no nosso dia a dia, que essas sim, vão nos dando fortalecimento e clareza. Então não adianta ficar nesse negócio, olha, essa reforma que você não olha para você no todo dia, você não consegue reformar, não. Porque todo momento que a gente dá uma escorregada e se vê, meu Deus, como é que é isso? Eu tive que cobrar de mim. Mas assim, coisa do dia a dia. Porque a gente sempre fica com essa história que é sacerdotal, que é essa coisa de fazer um catecismo. Olha, eu já estou fazendo assim, e não está. Porque nessas horas você vê que falta humanidade. Falta humanidade. Você tem que lidar com o outro como humano. Ele não é obrigado a saber que o gosto que você tem é aquele, ou que a melhor maneira é aquela. Está novo, é garoto. Vamos então ajudar ele a fazer diferente, a ensinar, que a gente não se propõe a fazer isso na maioria das vezes. Que é tudo pronto, que o mundo está tão rápido que eu quero um cara que seja ágil e resolva o meu problema. Então a gente deixa de fazer. Então isso está assolando todo mundo. Essa agilidade e essa urgência acaba deixando a gente insensível para mudar. Que a gente não muda se não se olhar todo dia. Tem um outro lado também com relação à casa espírita. Existe uma mensagem de Bezerra de Menezes, eu não me lembro qual foi o médium, em que Bezerra diz que muitos de nós confundem o centro espírita com o clube do bairro, sabe? A gente vai para lá como se fosse para o clube, né? Além de ter essa... Jaime, desculpa, eu acho que essa mensagem está no livro Devassando o Invisível, de Ivone. Num dos livros de Ivone, que ele fala isso. Eu tenho a impressão que agora, veja bem, além dessa dificuldade religiosa, muitos ainda praticando o espiritismo, mas cheio de condicionamentos, né, que trazem de outras crenças, tem esse problema também.
A pessoa ir para a casa espírita, como disse Bezerra, pensando que lá é um clube. Não, lá é lugar de aprendizado, de nós apanharmos ali os referenciais para utilizar na vida de relação, junto à família, o ambiente profissional e a sociedade de uma forma geral, né? Porque não é necessariamente a casa espírita que nos transforma, é o desejo de nos transformar diante dos princípios da doutrina, né? Bom, mas e com relação à liberdade de consciência, na questão 837 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência. A resposta: constranger os homens a agir de maneira diversa do seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização. Poxa, isso aí é bom demais. Isso aí tem uma extensão enorme sobre vários aspectos da vivência humana. Como é que você vê essa questão, Thelma? Eu acho que liberdade é um princípio maior da nossa vida, né? Porque você, quando não. Toda pessoa que se aprisiona a alguma coisa vive muito mal. E aquela que não pode pensar pela sua própria cabeça, que tem que seguir sempre, né, aquilo que está estabelecido por outro, deve viver também muito mal, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, né? O espírita deveria se conduzir, se comportar como um livre pensador, como aquele que, de posse das informações contidas na obra, né, da codificação, extraísse dali aquilo que seja melhor para si e desse a interpretação que coubesse ali ao seu figurino, né? Porque nenhum espírito nobre de sabedoria vai estar ao nosso lado dizendo assim, ó, você não pode pensar dessa forma, não. Você está pensando errado. Eles estão ao nosso lado nos orientando, nos amparando, nos sustentando, mas entendendo que nós somos individualidades, né? E que temos, né, esse direito de expressar o pensamento, as nossas crenças, da forma como entendemos serem as melhores. Então, você ficar amarrado a repetir, como o Arlindo colocou anteriormente, aquilo que alguém já disse, porque aquilo é o certo, isso não agrega valor à nossa postura de espírita. É preferível que nós, né, venhamos a falar pouco e a examinar mais, a sair reproduzindo o que o orador A falou, o que o médium B falou, porque, infelizmente, a gente tem se deparado muito com isso, não é? As pessoas, de uma forma geral, elas estão repetindo, reproduzindo, sem elaboração, aquilo que outros estão pregando. É isso mesmo. E isso aí, de uma forma geral, na sociedade, de uma forma geral, as pessoas, isso, quer dizer, o que está acontecendo no nosso meio, no nosso movimento, está refletindo a situação da sociedade de uma forma geral. E as pessoas estão repetindo coisas sem ver o conteúdo. Por isso é que no início eu falei que a gente precisa explicar às pessoas o significado das coisas, o significado do Estado laico, como eu disse no início, para as pessoas não estarem repetindo coisas sem que elas tenham consciência de que seja aquilo, porque fulano falou. Não é isso, Arlindo? Eu sempre, agora nesses encontros, volta e meia eu jogo uma batata quente para o Jaime, porque quando eu cheguei ao Grupo Espírita Redenção, e eu vou falar disso porque, quando a gente fala dessa história, das pessoas poderem pensar com liberdade, quando cheguei ao Grupo Espírita Redenção, uma das brigas que o Jaime sempre fazia, com muita constância,
É que dizer assim, a gente tem que parar com esse negócio de dizer que o Jaime que falou, porque era um tal de, não faz isso não, que o senhor Jaime que disse que é assim. Então era um negócio doido, porque aí a pessoa nem tinha opinião, ela não achava alguma coisa, ela dizia que era porque o Jaime falou. E ele brigava com isso, olha só, gente, vamos parar com esse negócio, toda hora usar meu nome. Que história! Então, e por isso até a estrutura da casa foi mudando, para que as pessoas pudessem saber o que é. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para aqueles que são trabalhadores das casas espíritas, os trabalhadores mesmo. Porque quando eu cheguei à casa espírita, eu cheguei com muita vontade de saber. E eu ouvi muitas palestras e tal, que eu já ouvia já o programa em algumas ocasiões na Rádio Rio de Janeiro, mas quando eu fui para a casa espírita, eu já tinha comprado livros que eu podia, eu já tinha lido tudo que eu podia, porque eu quero saber. Eu nunca gostei de ter que dizer que alguém que me disse que é. Eu não consigo fazer isso. Eu fui acabar na universidade e eu fui a primeira pessoa, eu e uma companheira de turma, que fazíamos conta, sabe por quê? Porque a gente comprava todos os livros. Por quê? Porque o cara vinha com uma folhinha impressa em xerox. Eu não sei o que o autor fala quando eu vejo 3 folhas do trabalho dele. Para mim não funciona. Eu preciso ler para entender. Porque se eu não ler, eu não sei o que é. Eu vou só repetir porque o professor me disse, porque está naquele papelzinho. Mas eu não sei o que é. Então a gente precisa procurar, a gente tem que ter vontade de saber. Porque quem não quer saber, se entrega na mão do outro. Então essa é a primeira coisa, é a autorresponsabilidade. Cada um de vocês é responsável por si. Não pode ficar cedendo assim a vida para o outro. É você que decide. Para decidir, você tem que saber. Então, eu quero saber. A gente tem que ter essa clareza, eu acho. Senão a gente também só culpa o outro. Olha, o fulano não faz, fulano, mas você está fazendo o quê por você? Você está indo atrás? Está procurando ler, descobrir, discutir, trazer? Mas você não pode nem discutir, porque você não lê. Então, como é que vai ser a sua vida? Nós, acredito eu, que nós precisamos estar sempre trabalhando para conquistarmos a autonomia de voo. Não é mesmo? Porque não ficar dependendo dos espíritas. Por exemplo, nós vamos passar algumas dificuldades em determinados instantes na vida em que não teremos o dirigente espírita ao nosso lado e precisaremos do conhecimento, da filosofia espírita para nos ajudar a superar aquele momento. Mas esse conhecimento vivenciado antes. Também não adianta só o conhecimento teórico e nunca ter vivenciado, e quando chega a experiência, né, aí ninguém apronta correndo, né, um conhecimento para vivenciar uma experiência mais difícil. Então, eu acho que esse conhecimento vivenciado é que vai nos dando possibilidade de conquistarmos, mesmo que vagarosamente, a autonomia de voo. Nós não podemos ser consequência do pensamento do outro. Isso aí. E, hoje em dia, eu li até agora do Dalai Lama uma coisa importante, que hoje em dia o importante não é religião, o importante é ética e espiritualidade, que ele falou. O importante hoje em dia não é religião, é ética e espiritualidade. Tem razão. E olha, se você for buscar a doutrina, Kardec o tempo todo coloca essa questão de dentro para fora. O espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. E se está todo mundo aí correndo atrás da forma, buscando uma forma, né, de praticar o espiritismo. Essa questão da liberdade de consciência, quando ele diz que constranger os homens a agir de maneira diversa do seu modo de pensar ou de sentir, né, o que os tornará hipócritas, né? Veja bem, vamos trazer uma questão que aparentemente não tem, mas, como eu disse, essa questão tem uma abrangência muito grande. Vamos supor uma família que tem um rapaz que chega para os pais e diz que ele é gay. E os pais aí começam a querer mudar aquilo. Quer dizer, uma coisa que ele traz com ele na consciência, no sentimento e tal. Veja bem, ele
Se tiver uma vontade frágil, ele vai ceder. E o que vai acontecer? Ele vai perder essa liberdade de ser ele e vai criar uma personagem, né? Só que, com o tempo, né, aí até ele pode até casar, ter filhos, e aí um dia o negócio explode. Ah, mas que pouca vergonha, que não sei o quê. Mas, gente, aquilo lá veio lá de trás, porque ele foi constrangido a não mostrar o que ele sentia. Ele foi constrangido a criar um personagem para conseguir sobreviver até a família, no caso. E depois o futuro é bem mais complicado. Vocês veem, eu gosto dessa questão por isso, que ela abrange uma série de comportamentos humanos. Não é isso, Thelma? Sim, Jaime. E a gente precisa pensar também que, de certa forma, também nós, às vezes, adotamos determinadas máscaras exatamente para não ferir as expectativas do outro. Isso. Né? Então, a gente se apresenta de uma forma que não condiz com a realidade espiritual da gente, naquela busca de atender a expectativa que o outro tem a nosso respeito. Isso eu acho seríssimo. E quando Arlindo citou ali, né, a desconstrução que você procurou fazer da sua figura, o quanto isso é importante, né? Que a gente, observando que está se tornando referência para alguém, que a gente procure se mostrar tal qual somos, né? Que nós procuremos nos mostrar tal qual somos. Por mais respeitável que seja a sua figura, você é um espírito encarnado no planeta de provas e expiações, claro, trazendo as dificuldades de todos. Claro. Eu, idem, o Arlindo, idem. Então, o quanto é importante a gente abdicar, né, de ser mito para Isso. alguém, de ser ídolo para alguém, porque não somos. Vai chegar uma hora que os nossos pés de barro vão nos derrubar, né? E aí vai ficar muito mais difícil a nossa condição. Eu acho que essa liberdade de consciência precisa nos colocar nesse lugar. Isso mesmo. De companheiros uns dos outros, não de alguém que já tem conquistas morais ou espirituais superior a quaisquer um daqueles que estejam ladeando, ombreando conosco na nossa casa. Porque há aqueles irmãos que no silêncio, na timidez, fazem muito mais do que nós. Não é? Muito mais do que nós. São trabalhadores anônimos que na descrição realizam muito mais do que nós. Então, que a gente tenha a clareza disso também, né? E Arlindo? Eu fiquei pensando que, até no exemplo que você trouxe, como é que a questão dos pais é uma coisa séria, né? Porque num grande número de vezes, pai e mãe, quando dizem assim, olha, vamos parar com essa palhaçada. E eu estou falando para o seu bem, olha só. Porque a gente tem uma proposição de bem para o outro sem considerar nada mais. Eu acho que é bem, ponto final. Olha que coisa grave para a gente. Porque eu fico o tempo todo, meus filhos me conhecem razoavelmente bem nesse sentido, desde muito cedo. Pai, eu digo, olha só, você que sabe o que fazer. Eles sempre vêm assim, pai, eu tenho isso, isso e isso, estou a fim de fazer isso. O que você acha? Olha, eu tenho essa ideia. Mas você pensa isso, você tem que pensar. Quem tem que saber é você. Porque tudo que você fizer, consequência, quem vai acatar é você. Eu no máximo vou chorar porque você errou. Mas eu não tenho o que fazer diante da sua escolha. Você pode escolher à vontade. Então, eles têm, graças a Deus, aprendido muito comigo nesse processo e me deixaram muito satisfeito, muito feliz, porque eles vão dando as cabeçadas deles. Mas eu digo, é direito de você, você tem que fazer, não tem jeito. A maneira de fazer é aprendendo isso. Eu já disse como é, mas eu disse como é para mim. Então, essa coisa que os pais precisam também, nós precisamos estar atentos,
e pais espíritas, inclusive, porque pai espírita tem esse compromisso social, né? Olha, como é que meu filho, minha filha é bissexual, como é que eu vou dizer isso para os meus amigos lá no centro, rapaz? Então, essa coisa é séria, porque a gente está mais preocupado com o outro, do que ele vai pensar, do que com o amor que meu filho precisa ter de mim, do respeito, da consideração, da compreensão, do acolhimento. Se a gente continuar assim, a gente é pé de barro, cabeça de chumbo. Por isso que o pé arrebenta rapidamente em algum momento. Porque não tem como. Como é que alguém pode amparar uma família sem considerar que ela precisa, que cada um deles precisa ser feliz? E para ser feliz, ele precisa construir a felicidade dele, não sou eu quem a construo. Eu não sou capaz de construir a felicidade do meu filho. Eu sou capaz de dar ideias, de sugerir caminhos, mas eu não tenho como torná-lo feliz. Então, eu acho que é grave isso, sério para a gente pensar. Só que, meus amigos, a coisa quando é boa, o tempo corre. Quando a conversa fica difícil, o tempo, olha, custa passar. Mas quando a conversa é boa, quando a gente consegue uma sintonia como que vai desenvolvendo e vamos desenvolvendo os assuntos, os temas, o tempo corre. E nós vamos dar a palavra a vocês agora para a conclusão do que vocês conseguiram amealhar e oferecer aos que estão nos assistindo, né? Primeiro a Thelma. E também para a sua... Jaime, usando um termo bem na moda, né? Em função daí dos debates eleitorais, para suas considerações finais, né? É isso mesmo. As suas considerações Pois é, meus finais. Irmãos. Acabou se tornando mesmo, né, uma conversa bem informal, acho que como é a proposta mesmo. E eu fiquei aqui me perguntando se em algum momento eu não desviei o rumo da prosa. Mas eu acho que, em síntese, o que se queria passar nessa noite era ressignificar para todos nós a religião, né? A religião como sendo aquela alavanca de proposta de transformação para as nossas vidas. E a gente, quando tem esse olhar para a religião, quando a gente se afasta da ideia de religião como culto, né? como instituição, né? A quem que tem pessoas que são mais respeitáveis e por isso mesmo merecem, né, que nós as sigamos. Quando a gente se liberta de algumas condições que ainda estão muito presentes entre nós, a gente vive a religião de uma forma mais livre e acho que mais produtiva para as nossas vidas. Porque nós vamos entender, como o Arlindo bem lembrou, que as nossas escolhas é que devem ser consequentes para que, se nós quisermos realmente criar uma situação de felicidade e de paz, né? nós vamos nos reconhecer tal qual somos, sem nenhuma preocupação de verniz, né? De mostrar aquilo as conquistas que ainda não temos. E nós, por isso mesmo, reconhecendo essa nossa condição, nós vamos nos tornando pessoas mais tolerantes com aqueles que nos cercam, né? Em todas as situações da nossa vida. Foi muito bom conversar com vocês aqui. Um grande abraço para esses amigos. E Arlindo? Bom, amigos, foi bom, muito bom. Até hoje eu fiquei muito triste porque acabou rápido. Eu tenho a impressão de que passou muito rápido. Mas foi muito bom estar com vocês dois. Thelma, foi um prazer imenso revê-la aqui, e apesar dessa distância, e dizer aos amigos que essas conversas seguem. Eu quero que vocês sigam com elas em casa, sabe? A gente precisa conversar disso em casa também. Nós precisamos ter clareza de que tudo está nas nossas mãos. É nosso direito, é nosso poder de realizar as coisas a partir daquilo que pensamos de verdade. Então, vamos olhar para nós um pouquinho, para a gente ter clareza de para onde a gente está indo e de que maneira, para fazer o quê. Tá?
Muita paz, um grande beijo no coração de todos. Arlindo, veja, Magé realmente produz bons espíritas, né, Arlindo? Tivemos hoje a prova aqui, né? Ô, Thelma, muito obrigado. É com muito carinho que eu te agradeço essa companhia nessa caminhada. É uma conversa, né? Arlindo, muito obrigado também. Que vocês tenham uma noite de sono que possa refazer as forças de vocês para que amanhã a gente recomece a batalha. Muito obrigado a vocês dois pela caminhada. E nós agradecemos também esses queridos irmãos e irmãs que nos assistem e eles possam ter aproveitado alguma coisa daquilo que nós trouxemos como importantes. A nossa intenção foi a melhor e nós esperamos que tenhamos atingido o seu coração e o seu entendimento. Muito obrigado e até breve.